Seja bem-vindo a mais um documentário do Inevitável Cubo, os 40 anos de Chernobyl. Já se passaram 40 anos desde o reator 4 da usina de Chernobyl explodiu, causando o maior desastre nuclear da história. Hoje, a gente vai mergulhar no que realmente aconteceu naquela noite de abril de 1986, vamos ver o preço humano que continua sendo pago e também uma consequência que, sinceramente, ninguém podia prever: o renascimento impressionante da vida bem no meio da ruína. E para a gente entender de verdade o que foi Chernobyl, não dá para começar pelos reatores. A gente precisa começar pelas pessoas. Pela memória de quem, como o Volodymyr Vorobei, teve que deixar tudo para trás, achando que ia voltar em poucos dias. Uma evacuação que virou permanente. Um lar que se perdeu para sempre. Então fica a grande pergunta: como é que um teste de segurança, algo que deveria ser de rotina, se transformou numa catástrofe de escala global? A resposta, como a gente vai ver, está numa combinação terrível. Um projeto de reator que já nascem com falhas perigosíssimas e uma sequência de erros humanos cometidos sob uma pressão que a gente mal consegue imaginar. Pois é, tudo começou com um teste. A equipe só queria verificar se as turbinas conseguiriam gerar energia suficiente para manter as bombas de água funcionando em caso de uma pane. Só que o procedimento fugiu do controle de uma forma trágica. Uma queda de energia repentina fez com que os operadores tomassem uma série de decisões desesperadas, empurrando o reator para um estado tão instável que eles estavam basicamente violando todas as regras de segurança sem nem se dar conta do abismo que tinham pela frente. E no coração do problema estava uma falha de projeto, assim, fatal, do reator RBMK. Pensa no seguinte: imagina que você está dirigindo um carro e quando pisa no freio, ele acelera com tudo. Era basicamente isso que acontecia. Quando o sistema de resfriamento gerava bolhas de vapor, em vez de diminuir a reação nuclear, ele a intensificava. Essa característica era um segredo perigosíssimo do projeto, e os operadores daquela noite não tinham a menor ideia disso. E aí veio o golpe de misericórdia. Quando o operador finalmente apertou o botão de emergência AZ5, ele, sem saber, ativou a armadilha final. As pontas de grafite das barras de controle, ao entrarem no reator, causaram um pico de energia absurdo e instantâneo. Aquilo que deveria ser o mecanismo de segurança, na verdade, foi o gatilho da explosão. Ok, mas aí fica a pergunta: um desastre como Chernobyl poderia acontecer hoje? A diferença crucial está na tecnologia. Os reatores RBMK, como o de Chernobyl, eram instáveis por natureza. Já os reatores mais modernos, como os VVR, que existem em Zaporizhzhia, são autoestabilizadores. E, o mais importante, eles têm uma estrutura de contenção de concreto gigantesca, projetada para aguentar o tranco. A tecnologia e a cultura de segurança, felizmente, evoluíram demais. Toda essa falha tecnológica teve um custo humano. Um custo que é simplesmente incalculável. Agora a gente vai olhar para o impacto na vida de quem teve que encarar aquele inferno radioativo e nas comunidades que foram apagadas do mapa para sempre. 600 mil. Esse é o número estimado de liquidadores. Militares, bombeiros, mineiros, trabalhadores civis, gente de todo tipo que foi enviada para conter o incêndio e limpar a área. Muitas vezes com pouquíssima ou nenhuma proteção contra a radiação mortal que saía daquele reator aberto. E as palavras do Petro Hurin, um dos liquidadores, capturam essa realidade cruel. Para muitos, as consequências não foram imediatas. Foi uma deterioração lenta, dolorosa da saúde. É uma herança que os sobreviventes carregam no corpo até hoje. Tentar conter o material radioativo do reator 4 foi um dos maiores desafios de engenharia que a humanidade já enfrentou. Começou com o famoso sarcófago, aquela casca de concreto construída no esforço heróico em 1986. E décadas depois, em 2017, uma estrutura simplesmente colossal, o novo confinamento seguro, foi deslizada por cima da antiga. Um trabalho de gerações para tentar selar essa ferida aberta no planeta. Pripyat era o orgulho da União Soviética. Uma cidade atômica modelo, novinha em folha. Hoje é um monumento silencioso ao desastre. Prédios ocos, brinquedos esquecidos no chão e a natureza devorando o asfalto. É um lembrete sombrio de como a ambição tecnológica, quando falha, deixa para trás um vazio que o tempo não preenche. E agora a gente entra numa das reviravoltas mais inacreditáveis da história de Chernobyl. Porque a exclusão da humanidade daquela área, por mais trágica que tenha sido, acabou criando sem querer um dos maiores santuários de vida selvagem da Europa.
Isso nos leva a uma pergunta fundamental que a zona de exclusão nos permite investigar. O que acontece com a natureza quando nós saímos de cena? E a resposta é surpreendente. A ciência mostrou algo notável. Para muitas espécies, a ausência da pressão humana, agricultura, caça, cidades, é um benefício muito maior do que o prejuízo causado pela radiação crônica. Hoje, andando pelos 2.600 km² da zona, a gente encontra uma fauna riquíssima. Lobos, alces, ursos pardos e até uma população próspera dos raríssimos cavalos de Przewalski. A biodiversidade de plantas e fungos, em muitos lugares, é maior ali dentro do que nas áreas cultivadas ao redor. É a prova de que, se a gente der uma chance, a natureza não só volta, ela prospera com uma força impressionante. A Floresta Vermelha é o exemplo perfeito disso. Os pinheiros ali morreram quase da noite para o dia, ficaram com uma cor avermelhada, fantasmagórica. Mas, com o passar das décadas, novas árvores cresceram no lugar. A natureza não apenas sobreviveu àquilo, ela se regenerou, mostrando uma capacidade de recuperação que continua fascinando os cientistas. E talvez o mais fascinante de tudo é que a vida não está apenas voltando, ela está se adaptando. Estamos testemunhando a evolução acontecer na nossa frente. Plantas como o pinheiro silvestre desenvolveram mecanismos de reparo de DNA mais eficientes. Alguns fungos, de forma incrível, aprenderam a usar a radiação como fonte de energia. E estudos com os lobos de lá sugerem que eles podem estar desenvolvendo resistência ao câncer. Chernobyl virou um laboratório natural único no mundo para a gente entender a resiliência da vida. Mas, apesar de toda essa resiliência da natureza, a sombra de Chernobyl ainda é muito, muito longa. O desastre deixou lições cruciais sobre o risco nuclear, e essas lições são mais importantes do que nunca no nosso mundo de hoje, um mundo cheio de conflitos. A comparação com a usina de Zaporizhia hoje é fundamental. Em Chernobyl, o risco era uma explosão interna, uma falha do projeto. Em Zaporizhia, com reatores mais seguros, o perigo vem de fora, a perda de energia para resfriar os reatores no meio de uma zona de guerra. O resultado, no entanto, pode ser igualmente catastrófico. Um derretimento do núcleo parecido com o que vimos em Fukushima. E só para a gente ter uma ideia da escala, a quantidade de Césio-137 que Chernobyl liberou foi mais de 3 vezes maior que a de Fukushima. A explosão e o incêndio de grafite, que durou dias, espalharam essa contaminação por toda a Europa. Foi um evento de uma magnitude sem precedentes. E a guerra atual na Ucrânia adicionou uma camada de risco que era impensável. A ocupação da zona de exclusão, a destruição de laboratórios de pesquisa e, o que é mais preocupante, ataques de drone que atingiram a infraestrutura de contenção mostram como a instabilidade política é uma ameaça direta a esses locais, interrompendo monitoramentos científicos vitais e colocando todo mundo em risco de novo. 40 anos depois, a história de Chernobyl é um grande paradoxo. É sobre ruína e resiliência, sobre a falha humana e a incrível capacidade de adaptação da natureza. E isso nos deixa com uma pergunta final. No mundo que enfrenta crises climáticas e novos conflitos, será que a gente aprendeu mesmo a lição ou estamos simplesmente ignorando o aviso?